Eu nem preciso te conhecer para saber qual é a sua rotina no final da noite. Antes de deitar para dormir, você pluga no carregador o seu celular, o fone de ouvido wireless, o smartwatch e, se você for gamer, até o controle do seu PS4 você coloca na tomada para carregar durante a noite para você usar no dia seguinte, né? Todo mundo já está acostumado com esse ritual antes de dormir e em breve você vai adicionar mais um item nessa sua lista aí para botar para carregar enquanto você dorme. O seu próximo carro. Pois é. O assunto carro elétrico está cada vez mais presente no noticiário automotivo ultimamente e não é à toa. No futuro muito próximo, vários países da Europa vão proibir a venda de carros novos a combustão e isso vai causar um imenso impacto na indústria automotiva global. Por isso é melhor você se acostumar com a ideia de que sim, você vai ter um carro elétrico um dia. E nesse capítulo de reportagem especial aqui do nosso quadro Livrão KBB, a gente vai tentar entender o que o Brasil precisa fazer para ter um carro elétrico 0 km à venda por menos de R$100 mil. Ou por um preço que de fato torne atraente para você comprar, né? Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal da KBB ou se você ainda não é inscrito, eu já lhe convido para você fazer parte da nossa comunidade aqui, apertando este botãozinho vermelho que está aparecendo na sua tela. Na verdade, o que está aí embaixo, né? Para você continuar ajudando a KBB a trazer vídeos novos toda semana para você aqui. Antes da gente começar essa investigação, se você não está familiarizado aí com o carro elétrico, eu vou explicar de uma maneira bem simples como ele funciona, comparando com um carro a combustão. Quando você pisa no acelerador de um carro a combustão, uma borboleta se abre, permitindo que o combustível seja injetado numa câmara de combustão, junto com o ar que é puxado de fora para dentro, para que a mistura seja comprimida por um pistão, até que uma vela de ignição produza uma faísca que provoca uma explosão, fazendo com que o pistão mova uma árvore de manivelas, que por sua vez transforma o movimento vertical em rotacional para girar o eixo das rodas com a ajuda de uma transmissão. Enquanto isso, gases poluentes que foram provocados pela explosão são expelidos por canos, passando por processos químicos antes de serem despejados no ar. Agora o que acontece quando você acelera um carro elétrico? Uma bateria fornece uma corrente elétrica que cria um campo magnético para girar um rotor que, em consequência, gira o eixo das rodas. Fim. É claro que eu dei uma simplificada no processo todo, mas acredite, o carro elétrico é muito menos complexo do que uma combustão, sob o ponto de vista da engenharia necessária para fazer ele andar. Mas aí você deve estar se perguntando, beleza, mas se ele é tão simples assim, por que ele é tão caro? Bom, a resposta está na bateria de íon lítio, que fornece energia para ele. Cerca de 35% a 50% do custo de produção de um carro elétrico diz respeito à bateria. E mesmo que todos os outros itens sejam, em média, e mais baratos do que os utilizados na produção de uma combustão, esse custo da bateria ainda pesa mais. Mas isso vai mudar em breve. Estudos já apontam que o custo de produção das baterias deve cair de 35% para 24% daqui 5 ou 6 anos, o que deixaria em perfeita paridade de custos a produção de um carro elétrico com a de um carro a combustão. Em 2030, a tendência é que o custo das baterias represente só 18% da produção de um carro elétrico. Ou seja, daqui 10 anos vai ser mais barato fazer um carro elétrico do que um a combustão. Essa condição de mercado já ajudaria a reduzir o preço dos carros elétricos no mundo todo, incluindo o Brasil. Mas o que é que está levando o preço da bateria a cair pela metade nos próximos anos? E a resposta é uma estratégia que a gente pode chamar de demanda induzida. No começo desse século, vários países da União Europeia decidiram reduzir as emissões de poluentes das suas frotas de carro. Eles escolheram seguir esse caminho e uma das melhores maneiras de fazer isso foi incentivar a produção e venda de carros elétricos, uma vez que eles não produzem nenhum gás poluente. De lá para cá, praticamente todos os países da União Europeia têm políticas especiais para esses carros. Elas costumam se sustentar em 4 pilares de incentivos. Tem o pilar da aquisição, que vai desde cortar o imposto da compra e do registro do carro elétrico até subsidiar diretamente aí a compra deles, ou seja, o governo vai lá e paga uma parte do carro elétrico para você. Tem o pilar da utilização, que são benefícios de estacionar em praticamente qualquer lugar na rua, isenção de qualquer rodízio, às vezes não paga pedágio e ter faixas exclusivas aí de rodagem. Tem as políticas também para carros corporativos, que incentivam empresas a trocarem os carros das frotas de funcionários por carros elétricos. E por fim, o último pilar aí
é que vários países do velho continente investem na construção de infraestrutura para carros elétricos, como o financiamento da instalação de redes de carregamento rápido. O resultado dessa escolha feita pelos europeus é claríssimo. Eles baixaram os níveis de emissão de CO2, que gerava em torno aí de 170 gramas de CO2 por quilômetro em 2001 para 118 em 2016. Uma taxa de queda aí de 2% ao ano. Para 2021, a meta é chegar em 95 gramas de CO2 por quilômetro, mas países como a Noruega, que entraram de cabeça aí nos carros elétricos, já conseguiram bater essa meta e até passar dela, porque 16% da frota de carros da Noruega, por exemplo, já é elétrica. Em 2019, o mundo viu 2,1 milhões de carros eletrificados serem vendidos e de todos esses, 361 mil carros puramente elétricos foram vendidos só na Europa. E isso é resultado direto da decisão que eles tomaram lá atrás. É por causa dessa demanda maior que a produção das baterias está ficando cada vez mais barata, porque as empresas estão ganhando em volume. Beleza, agora como é que está o Brasil nessa discussão toda sobre carro elétrico? Bom, nos últimos 10 anos, de 2010 a 2019, foram vendidos pouco menos de 1.200 carros elétricos aqui. E quase metade disso foi só no ano passado. Hoje em dia, a gente tem 14 opções de carros elétricos à venda no Brasil. Só que 13 deles começaram a ser vendidos entre 2019 e 2020. Ou seja, falar que o mercado de carros elétricos engatinha no Brasil é chover no molhado. E a situação fica mais complicada se a gente leva em conta que desses 14 carros à venda hoje, metade deles pertence às marcas premium. Tô falando aí do BMW i3, Jaguar I-Pace, Mercedes EQC, os dois Audi e-tron e o Porsche Taycan. Os outros modelos dessa lista são Renault Zoe, Nissan Leaf, Chevrolet Bolt, o Caoa Chery Arizo 5e e os Jaques iEV20, 40 e 60 e também tem a picape da Jaque iEV 330p. No ano que vem, a gente ainda vai ter a chegada do 208 iGT também. Mas o grande problema é que, seja de marca premium ou não, os carros elétricos ainda estão muito caros. O mais barato dessa lista aí é um Jaque iEV20, um J2 elétrico, que custa R$140 mil. Vocês estão de sacanagem! O Chevrolet Bolt já está custando mais de R$200 mil. Os modelos premium, então, aí nem se fala, eles estão passando dos R$500 mil. Ou seja, na prática, todo carro elétrico é de luxo. Atualmente, o Brasil só tem uma política efetivamente específica para fomentar a venda de carros elétricos em nível nacional, que é a isenção de 35% de imposto de importação. De resto, alguns estados isentam aí esses carros de IPVA ou abatem 50% dele, e alguns municípios dão benefícios de utilização, como está isento de rodízio, que é o caso aqui da cidade de São Paulo. Depois que o Rota 2030 foi assinado em 2018, os carros elétricos e híbridos foram enquadrados aí numa faixa menor de alíquota do IPI, que varia de 7% a 18%, dependendo da relação entre consumo energético e peso do carro. Mas na prática, essa relação pode fazer com que os carros elétricos paguem mais IPI do que um carro popular a combustão que seja econômico e leve. Ou seja, não dá para dizer que essa faixa de IPI aí é um grande incentivo, né? Então, para responder aquela nossa pergunta lá do começo, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos defende algumas medidas aí que seriam os primeiros passos que poderiam trazer os preços dos elétricos para uma realidade mais factível para o consumidor. O primeiro passo seria, pelo menos, fixar o IPI dos elétricos em 7%, para corrigir aí essas distorções que podem levar carros não poluentes, ou mesmo os carros híbridos, a pagarem mais imposto que um carro a combustão. Mas é claro que o ideal seria uma redução ainda maior, ou até a isenção desse imposto. Aí sim, o Estado brasileiro estaria mandando um recado claro para as fabricantes que nós queremos investir nessas tecnologias. A segunda medida seria uma política de incentivo à produção dos elétricos no Brasil, talvez por meio de uma tabela menor ou até isenção do ICMS, o imposto estadual que incide sobre os elétricos. Com uma redução dele, os fabricantes poderiam começar a planejar a nacionalização do processo de montagem desses carros aqui, ou até mesmo o fomento aí de uma cadeia de fornecedores locais, o que é essencial para baratear os custos de produção dos carros. A notícia ruim depois desse exercício é ter que considerar outro ingrediente conjuntural aí, além das políticas fiscais que poderiam fomentar os carros elétricos. Por exemplo, se o governo fizesse um movimento ousado aí para desenvolver os carros elétricos e zerasse todos os tributos desses carros, IPI, ICMS, PIS/COFINS, isso renderia um desconto de cerca de 34% no preço desses carros. Só que mesmo sem 34%, só o Jaque iEV20 poderia ser vendido por menos de R$100 mil. Todos os outros continuariam acima desse patamar de preço e caros. E você sabe de quem é a culpa, né? Do dólar.
Com o câmbio girando em torno de 5,60, não tem muito milagre para a gente ver carro elétrico que é 100% dolarizado, ou seja, toda a tecnologia dele é importada, sendo vendido por menos de 100 mil reais. É por isso que o novo 208 pode até custar aí cerca de 75 mil reais na sua versão a combustão, mas a versão elétrica dele que vai vir da França certamente vai custar no mínimo o dobro disso. Só pelas contas de padaria aqui, se a gente converter o preço do Chevrolet Bolt e do Nissan Leaf nos Estados Unidos para real, o preço deles aqui no Brasil seria de 177 mil para o Leaf e 205 mil para o Bolt. Isso sem contar os impostos. Ou seja, para a gente ver carro elétrico a preço razoavelmente acessível no Brasil, nós temos que superar dois desafios. Um deles é mais complexo, que tem a ver com a política cambial, e isso envolve todos os setores da economia, né? Mas o segundo tem a ver só com uma escolha, que é querer investir de fato nesses carros ou não. O dilema é o seguinte: uma opção é o Brasil deixar outros países decidirem que tipo de tecnologia a gente vai importar para cá apenas, né? E aí a gente vai ficar à mercê do humor do dólar. Lembrando duas coisas só, que até 2040, 11 países da União Europeia não vão mais fabricar carros a combustão, e só em 2019 a indústria brasileira já teve que gastar mais de 50 bilhões de reais em componentes importados para a fabricação dos carros aqui. Portanto, essa opção não necessariamente garante que a gente vai ver carros elétricos acessíveis tão cedo. Ou então, a outra parte do dilema é dizer que a gente pode, desde já, ter uma carga tributária efetivamente atraente e começar a incentivar para valer a vinda dos carros elétricos para cá. Isso forçaria a demanda interna, assim como a Europa fez, para que mais fabricantes vendam carros elétricos aqui e assim começasse um efeito dominó. Com mais opções à venda, nós teríamos mais incentivos para a construção de infraestrutura e aí, lá no limite, poderíamos ver a produção local de muitas tecnologias dos elétricos. Um processo que certamente tornaria o preço do carro elétrico mais acessível, em vez de ser um luxo para poucos no Brasil. E se você estivesse se perguntando aí o que a gente ganharia investindo em carro elétrico, acho que o ano de 2020 está dando vários exemplos de como nossos hábitos de consumo e mobilidade podem impactar diretamente o meio ambiente. Fora todo o benefício com a economia em gastos com saúde decorrentes da poluição menor, né? Que seria bem menor com os carros elétricos por aí. Além da própria competitividade da indústria brasileira em relação ao mundo, atraindo mais investimentos para cá. Pronto, essa foi a nossa reportagem especial sobre os carros elétricos aqui no Brasil. É claro que a gente não consegue esgotar esse assunto em um vídeo, então vamos continuar o debate aqui nos comentários com a sua participação. O que você pensa de tudo isso? Você é um entusiasta dos carros elétricos? Vem trocar essa ideia aqui com a gente nos comentários, mas não esquece de ser respeitoso com todo mundo, né? Porque aqui é um ambiente saudável. Antes de sair daqui, não esquece também de se inscrever no canal da KBB Brasil para você continuar vendo o vídeo aqui toda semana. Valeu!